pessoal, eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o foco no negativo. Quantas vezes você foca no negativo aí na sua vida? Bom, eu vou falar por mim, eu tenho um pouco aí dessa tendência comportamental. Inclusive eu trouxe para vocês alguns comportamentos que podem acontecer que vão gerar esse foco no negativo, tá? Então são comportamentos que eu vou compartilhar com você, que eu acho que a gente pode observar na gente, perceber se isso é uma tendência comportamental e a partir desse reconhecimento de si mesmo, de si mesma, a gente começar a trabalhar essas questões. Bom, mas para exemplificar esse foco no negativo, obviamente eu trouxe aqui pra gente uma carta de tarô para nós avaliarmos juntos, para a gente entender melhor como que isso se dá em nossa vida. A carta é o 5 de copas, é essa carta aqui. Se a gente reparar nessa carta, vocês verão que tem um homem em pé, 3 taças caídas e 2 taças em pé. Esse homem, ele está numa posição, numa postura cabisbaixa, direcionado para as taças que estão caídas, as 3 taças caídas, e de costas para as 2 taças que estão de pé. O que que isso mostra pra gente? Que houve aqui uma perda, que algo não deu certo e que esse homem está triste, arrependido, cabisbaixo, olhando para aquilo que não deu certo na vida dele. Porém, ele está de costas para aquilo que está dando certo, para aquilo que ainda dá certo na vida dele, que são as copas de pé, as taças de pé aqui. O que que isso traz pra gente de mensagem e de lição nessa carta? Que muitas vezes em nossa vida nós olhamos para aquilo que derramamos, nós olhamos para o leite derramado, para as copas caídas, né, as taças derramadas, e nos esquecemos de olhar para aquilo que temos construído ou que estamos construindo e que é positivo. Eu, inclusive, estava conversando com a minha terapeuta, né, sobre essa questão da gente olhar muito para as coisas, né, no caso eu até, que não dão certo, que não estão saindo da forma como eu desejei, e eu esqueço de focar naquilo que está dando certo, naquilo que eu estou construindo. É como se você estivesse percorrendo uma estrada e tivesse nessa estrada alguns buracos. Mas aí você foca demais no buraco da estrada e não no caminho que está livre, que está para você percorrer, que você está fazendo com maestria esse caminho. Então foca no buraco, mas não foca na estrada que está boa. É muito comum a gente fazer isso na nossa vida, gente. É muito comum porque nós parece que temos um sensor ali, né, de negatividade. Tem algumas pessoas que são mais blindadas, né, para essa questão, e eu acredito que isso também tem a ver com o reconhecimento de si. O que que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu me conheço e me reconheço em mim, quanto mais eu sei como funcionam os meus comportamentos, a forma como eu direciono as minhas questões, mais eu vou conseguir lidar com esse foco no negativo. Eu vou conseguir perceber quando isso vai estar acontecendo e vou tentar agir de uma outra maneira. Eu gosto de frisar para vocês que terapia, seja ela floral, seja ela uma terapia com um psicólogo, né, com uma psicóloga, não existe mágica. A gente precisa de um trabalho de reconhecimento de si, de entender a si, de usar as ferramentas que nós temos acesso. Muitas vezes a gente procura formas de resolver os nossos conflitos emocionais, os nossos desafios emocionais, no estalar de dedos, né? E aí a gente acaba indo por caminhos muito tortuosos, gastamos dinheiro, investimos em coisas que não nos trarão um benefício mais profundo a nível humano, a nível de conhecimento de si, de reconhecimento de si. Então, por isso que eu sempre digo, o processo terapêutico, pelo menos para mim, ele é muito importante e ele vem ao longo dos anos, porque durante todo esse tempo eu pude evoluir como pessoa a partir de mim, a partir do meu olhar, a partir do reconhecer, a partir do perceber, do conscientizar. Então eu acho que tudo parte do conscientizar. Quando eu me conscientizo de que foco no negativo, de que sou como esse homem dos 5 de copas,
que olha só para o que derramou e não para o que está de pé, eu consigo entender o meu padrão comportamental. E eu consigo, se eu fizer um esforço, se eu tiver disciplina, a mudar esse padrão. É fácil? Não é fácil. É trabalho. E muitas vezes a gente não quer trabalhar. A gente quer que as coisas venham de mão beijada, que tudo se resolva muito fácil. E é aí que a gente destrói aquilo que a gente constrói. É por isso que a gente está sempre olhando para o que derramou, porque a gente quer o quê? A facilidade da resolução. Então eu trago para vocês hoje essa reflexão, que às vezes olhar para o negativo faz parte do nosso comportamento, de como a gente cresceu e de como a gente reconhece o mundo. E quando a gente entende que isso faz parte do nosso comportamento e que a gente pode mudar escolhendo se comportar e pensar de uma outra forma, não é que vai ficar mais fácil e menos dolorido. Pelo contrário, isso vai continuar acontecendo e acontecendo e acontecendo, você reconhecendo e mudando, reconhecendo e mudando, reconhecendo e mudando. É assim que funciona. É assim que é, pelo menos para mim, tá? Então hoje eu trago para você 4 tipos de comportamentos que eu identifico em mim e em algumas clientes também que têm essa tendência a focar no negativo. Eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo para que você possa observar em você e ver se você tem esse tipo de comportamento que pode te ajudar, se você reconhecer, a mudar esse padrão. Vou te dar também 2 sugestões de florais muito legais que podem te ajudar aí a trabalhar nesse processo de reconhecimento, tá? O primeiro comportamento, eu anotei aqui para vocês, são as pessoas perfeccionistas. Pessoas perfeccionistas demais, que têm um comportamento muito perfeccionista, tendem a focar no negativo porque sempre vão querer as coisas da forma como elas acham que deve ser. E aí eu tô sempre focando no que dá errado. Isso é muito comum. Então, pessoas com muito perfeccionismo, muito perfeccionistas, consigo principalmente, que se criticam demais, têm a tendência a focar excessivamente no negativo, excessivamente no que tá caído, derramado, ao invés de focar nas bênçãos que ainda estão na vida dela, tá? O segundo comportamento é um tipo de pensamento. É aquele pensamento, tudo dá sempre errado, vai acontecer sempre o pior. Quer conhecer uma rainha desse pensamento? A terapeuta que vos fala aqui. Eu tenho muito esse padrão comportamental, gente. Assim, ele é muito frequente na minha vida. Qualquer coisa que eu vou fazer, que alguém da minha família vai fazer, eu passo o tempo inteiro pensando, é o pior que vai acontecer, vai dar tudo errado. Ai, olha só isso, vai dar tudo errado. Então, assim, eu preciso sempre estar esperta, reconhecer esse pensamento para que não entre em ansiedade. Então, é um eterno olhar de novo, reconhecer novamente, pensar diferente. Porque faz parte de quem eu sou, do meu padrão de personalidade, pensar assim. E isso leva a gatilhos de ansiedade, tá? Então, por isso que a gente precisa reconhecer. Quando eu reconheço, quando eu me conscientizo, né, eu me torno consciente de quem eu sou e de como eu ajo, é mais tranquilo retornar. Então, eu, por exemplo, eu tenho muitas ferramentas que eu uso, porque eu já trabalho com isso, eu faço terapia há muitos anos. Então, fica mais tranquilo para mim, eu consigo perceber, Angélica, olha como você está pensando, olha o que você está falando, olha como você está sendo, né? Então, antecipando situações, sempre prevendo o pior para alguém, ou que alguém vai pensar o pior ou fazer o pior. Então, esse é um pensamento também que faz com que a gente foque sempre no negativo. O terceiro tipo de comportamento é o excesso de preocupação. É muito comum que uma pessoa preocupada demais, em excesso, foque no negativo. A preocupação ela é normal, ela faz parte da vida e ela é até necessária. Por exemplo, se eu estou preocupada com a minha condição financeira, eu vou poupar dinheiro, eu vou investir dinheiro, eu vou economizar dinheiro. É uma preocupação que me levou a uma ação positiva, né? Mas quando ela é excessiva, ela pode fazer você focar no negativo e viver ali sempre com ansiedade, sempre com picos de ansiedade. Que é um exemplo muito comum, mamães por aí, né? Quando os filhos começam naquela fase dos 9, 10 anos, que elas precisam liberar para ir para uma excursão de escola, um passeio, o que acontece? A criança estava sempre ali, ela estava sempre abraçando aquela criança, né? E aí quando tem que liberar os filhos,
vem esse excesso de preocupação. Ai, vai bater o ônibus. Ai, vão se machucar. Ai, vai se perder, né? O que é? Tá focando só no negativo que pode acontecer. Aliás, às vezes nem vai acontecer, mas tá focando. E não tá olhando para a bênção aqui, que é a criança se desenvolvendo, a criança socializando, a criança saindo sozinha, a criança começando a olhar o mundo com o próprio olhar. E aí o que faz o excesso de preocupação? Focar no negativo. Aí no dia que essas crianças foram para a excursão, para o passeio da escola, essa mãe não consegue focar nela, não consegue trabalhar, não consegue ficar bem com ela mesma. Por quê? Porque ela está num excesso de preocupação tão grande, focando tanto no negativo que ela não consegue viver a própria vida. Esse é um dos comportamentos também que fazem a pessoa focar no negativo. E o quarto e último que eu trouxe para vocês é a necessidade de controlar a vida. Quando eu tenho a necessidade de que tudo aconteça como eu quero, porque eu mereço, porque tal coisa não deveria ser assim, ai, por que choveu ao invés de fazer sol, ou tantas outras coisas que acontecem em nossas vidas, tão mais profundas do que vai chover ou fazer sol. E a gente acha que tem que ser dessa forma, que a gente tem que controlar, que o mundo sempre vai jogar ao nosso favor, que as situações nunca vão mudar, e elas mudam, elas acontecem. As estruturas se reorganizam, se desorganizam e se reorganizam novamente, né? No livro da Clarissa Pinkola Estés, né, Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala de um termo vida, morte, vida. É muito isso, né? Nascer, renascer, nascer, renascer de novo. E não dá para controlar isso, tá fora da gente, tá fora do nosso controle. E aí quando a gente tenta controlar tudo isso, a vida, a morte e vida, o nascer e renascer, a gente foca no negativo. A gente entra em ansiedade, porque o nosso pensamento está direcionado para o controle. Então é muito importante a gente observar esse tipo de comportamento em nós mesmos e criarmos mecanismos para nos defendermos, para nos reconhecermos e trabalharmos as nossas questões. Eu quero sugerir para você 2 florais que eu acho que ajudam muito nessas questões. Um é um floral comportamental para comportamentos de repetição, que é o Chestnut Bud. E um outro floral muito interessante para se trabalhar é um floral que trabalha a fixação em pensamentos e ideias negativos, coisas que você não consegue tirar da cabeça, pensamentos obsessivos. É o floral White Chestnut. Eu vou ler aqui porque eu sempre falo errado, porque tem um que chama Sweet. Não é o Sweet, tá? É o White Chestnut. Então esses 2 florais, o Chestnut Bud e o White Chestnut, podem te ajudar nessas questões também. E lembra, não é mágica, é trabalho e precisa da sua dedicação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!